Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje e hoje eu vou falar sobre rotina. A rotina é algo que é muito importante para facilitar a vida, né, os nossos hábitos na nossa vida e principalmente em relação às crianças. Elas funcionam muito bem, né? Nós somos criaturas de hábitos e então elas respondem maravilhosamente quando a gente tem uma rotina. As coisas fluem, elas entendem, elas já se acostumam e acaba facilitando muito o manejo, né? Elas se adaptam automaticamente e tudo vai fluindo, né? Então, por exemplo, não precisa ser rígido exatamente nos minutos, nos horários, enfim, mas que a gente siga mais ou menos uma sequência, né? A hora de acordar, as refeições, as horas das refeições, o banho, dormir, horas de brincar, enfim, né? Então, uma coisa importante é o dormir cedo, né? As crianças, elas precisam dormir muito mais e que também a gente também precisa de descanso, precisa ter a parte para recuperar as nossas energias, para ter mais disposição e energia para lidar com elas. Então, se você fica o dia inteiro trabalhando e fica depois até a hora de você ir deitar em função das suas crianças, você não tem tempo para você, você não recarrega as suas energias, você acaba ficando frustrado, estressado e descarregando na criança, que não tem culpa nenhuma disso. Então, a gente poder, às vezes, organizar uma rotina, que ela vá dormir mais cedo, tipo 8 e meia da noite, é um horário adequado, excelente para ela dormir, e que vocês vão ter ainda um tempo ainda acordados para poder fazerem as coisas, seja organizar as coisas que precisam, seja um tempo para você, seja um tempo para namorar, enfim, conversar, o que for importante para vocês nesse momento, mas é importante que vocês possam ter isso para poder recarregar as suas energias, fazer as suas coisas e não ficar numa corrida, não é sempre atendendo em função da criança, que aí isso acaba dando vários problemas, não é? Então isso é muito importante. Explique sempre, né, para a criança o que vai ser feito, o que vai ser feito em seguida, fale para ela que ela já se programa. Por exemplo, agora nós vamos almoçar. Olha, hoje, olha a comida, hoje nós temos arroz, feijão, batata, enfim. Fale o que ela está comendo, explique para ela também aprendendo a conhecer os alimentos, identificar os sabores, saber o que é. Então ela já mesmo, quando eu falo, eu vou falando, ela já vai falando alguns ingredientes, né? A minha filha que ela já sabe. Então, assim, isso é muito, muito importante da gente estar usando esse momento como um momento de aprendizado também. Então, diga, agora nós vamos tomar banho, depois nós vamos jantar, vamos rezar e vamos ir dormir. Então, ela já se acostuma. Agora, vamos guardar os brinquedos porque vamos ter as outras rotinas. Sempre vá dizendo o que ela vai se preparando. Se você segue isso sempre, se tem mais ou menos sempre a mesma rotina, já facilita a vida, ela vai se adaptando e vai se organizando automaticamente. Você não precisa ter aquela briga, ficar insistindo. Então sempre explica, porque ela vai adquirindo essa capacidade de entendimento, de organização com tranquilidade, ok? Então assim, a criança ela está sempre nos testando, ela vai nos testar, só que aquilo. Se você cede, cada vez que você cede, que uma criança faz uma birra, que fica chorando, que você atende ela quando ela está tendo um comportamento inadequado, que fica ali fazendo uma manha, alguma coisa, toda vez que você faz isso, a criança aprende que o quê? Que é dessa forma que ela vai conseguir as coisas, não é? Se você fizesse, sapateasse e conseguisse, você também faria. Então nunca atenda ela se ela está fazendo alguma coisa. Faça sempre ela se acalmar antes, converse com ela, depois se ela se acalmou, se era alguma coisa que você realmente podia fazer, você faz. Agora, se você disse que não, mantenha a sua palavra, não mude porque ela fez aquele fiasco. Seja calmo, assertivo, firme nas suas atitudes, que você vai conseguir ter uns efeitos muito mais benéficos e que as coisas vão se adequando melhor. As mudanças, coisas que você quer modificar na rotina, que você quer inserir, que não tá legal,
Geralmente leva cerca de uns 3 dias, né? Então, às vezes a criança, claro, ela começa a reinar ali, começa a fazer birra, enfim, mas você se mantém firme, não volta atrás, acalma ela, vá nesse processo, mas é o teste. Se você cede, se você volta atrás, aí a gente volta para o zero. Então a gente sempre, mas geralmente 3 dias de comportamento bem assertivo, firme e mantendo o seu posicionamento, a criança vai se adaptar a essa rotina e vai modificar o seu comportamento, vai já inserir e entrar no hábito normalmente, né? Sempre calmo, assertivo, firme, não é brabeza, né? Não é você ser autoritário, você gritar, falar, né? Botar medo na criança. A gente não quer que ela tenha medo da gente, ela quer que a gente nos respeite. Que ela respeite a nossa voz, nós somos os pais dela, os cuidadores dela, então ela tem que nos respeitar, né? Não nos temer, né? Então é isso. Então que ela sabe, e se ela sabe que isso vai ter consequências, se ela não respeita a combinação, se ela fica fazendo birra, isso vai ter uma consequência. E ela, boba que não vai querer sair perdendo, né? Então eles rapidinho aprendem, eles testam algumas vezes, mas depois já não testam mais tanto. Até faz o teste, aquele mínimo, mas não aquela coisa demais, desagradável, que você não pode ir num lugar, que você não pode fazer certas coisas, enfim, porque não sabe como que a sua criança vai responder. Então é aquilo assim, se a gente consegue ter essa tranquilidade, se a gente consegue ter um tempo pra gente, para fazer as coisas, e aquilo assim, ó, prioridades, veja o que é prioridade. Tem coisas que a gente gostaria de fazer, mas às vezes não é tão importante. Às vezes é mais importante eu ter aquele período para sentar com meu filho, para brincar com ele, para conversar com ele, para fazer alguma coisa, do que ficar limpando certas coisas que vai ficar lá esperando. Então, na hora que der, você vai e faz. Então, a gente tem que se organizar por prioridades, escolher as coisas que realmente são importantes e realmente assim, cada período desse que a gente está vivendo com os nossos filhos não volta. Então, se a gente fica sempre dizendo, depois eu vou, amanhã vamos fazer tal coisa, fim de semana que vem, mês que vem, quando vê, passou anos e você não sentou com o seu filho, você não conversou, você não brincou, você não participou, e isso não volta mais. E cada vez que a gente vai deixando, vai ficando mais difícil, mais complicado, e a vida como um todo não anda. Então, para a gente poder ter uma vida harmoniosa em família, e criar filhos saudáveis não só de saúde física, mas mental, emocional, a gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar disso, e a gente precisa trabalhar para isso. Tudo precisa de manutenção, né? Não adianta uma casa, você tem a casa, você não faz a manutenção, ela vai se destruir. Um casamento, se você não faz a manutenção, se você não cuida dele, ele também vai se destruir. E assim os nossos filhos também. Se a gente não se der esse tempo de fazer essa manutenção diária, esse cuidado diário, a gente também vai sofrer as consequências. Não só eles, mas como toda a família e a sociedade também como um todo. Então, o nosso papel é ser pais com responsabilidade e empenho, né? Exige dedicação, mas se a gente faz a nossa parte, se a gente vai seguindo essas dicas, tudo vai ficando mais fácil, mais leve, mais feliz, muito mais divertido. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.